Queridos irmãos e irmãs, esta liturgia da palavra de hoje nos faz contemplar, meditar sobre a novidade de Jesus Cristo, a novidade do seu Evangelho. É certo que a experiência religiosa é uma experiência importante, mas nem sempre coincidem a experiência de Deus e a experiência religiosa. A experiência de Deus deveria se realizar dentro de uma experiência religiosa, e uma experiência religiosa autêntica deve levar a uma experiência de Deus. Aqui nós vemos práticas religiosas verdadeiras, mas de um outro momento. Colocam para Jesus essa questão. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Vieram a Jesus perguntar por que os discípulos de João e os fariseus jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam. A pergunta é colocada porque não se compreendia a novidade de Jesus, a identidade de Jesus. Nada contra o jejum, mas esse jejum, tanto dos fariseus como dos discípulos de João Batista, era o jejum da expectativa, da vinda do Messias, da intervenção de Deus. E, portanto, ao colocar no mesmo nível os discípulos de uns e outros, e também colocar os mestres, digamos assim, no mesmo nível, mostra que não se compreendia a novidade. Aliás, no Antigo Testamento, nós vemos os profetas já advertindo o povo de Israel contra determinados jejuns que eram puramente exteriores, rituais, e que não modificavam a vida. Qual é o jejum que agrada a Deus? É só a gente lembrar lá de Isaías 58, mas tem outras passagens, várias, nos profetas. João Batista também, é preciso que nós compreendamos a diferença entre João Batista e Jesus. João Batista anunciava a intervenção de Deus num dia de juízo. E esse juízo significava, então, o dia da justiça, da punição daqueles que não andavam de acordo com os caminhos de Deus e do prêmio daqueles que viviam de acordo com a vontade de Deus. Não é que João Batista estivesse errado, mas com Jesus nós temos algo completamente diferente. Não é só uma prática ascética, ascese, que pregava João Batista. Isso é importante porque até hoje, no cristianismo, às vezes nós podemos ter as coisas um pouco misturadas. E tem pessoas que podem confundir uma experiência religiosa, é religiosa de fato, com a experiência do Evangelho, e nem sempre é. Aqui no caso, Jesus mostra então fazendo essa comparação com o banquete messiânico, com a festa das núpcias, imagens que atravessam também o Antigo Testamento, que fala do Messias como, aliás, do próprio Yahvé, como o esposo do povo de Israel. Podem os convidados de um casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Jesus mostra então a novidade. O noivo está presente, né? E quando o noivo está presente é festa. Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Então a ideia do banquete. Quem é que entra nesse banquete? Não é uma festa, essa perspectiva simplesmente hedonista do nosso tempo. Uma festa superficial, o não se importar. Não é isso não. É a relação profunda com Deus, de comensal, de quem participa do banquete com o Senhor. Santo Agostinho, comentando a Eucaristia, lembra que a gente, quando é convidado, às vezes para uma refeição na casa de alguém, né, às vezes o convidado presta atenção naquilo que é oferecido, para que depois, quando ele for retribuir, fazer um convite também, ele oferecer alguma coisa pelo menos semelhante, né? Santo Agostinho faz essa comparação. E nós não viemos aqui para um banquete? Aqui está a mesa. Daqui a pouco nós vamos servir esse banquete. O que é oferecido?
não é o corpo e o sangue do Senhor? E nós não comungamos do corpo e sangue do Senhor? Então o que nós devemos oferecer também? A nossa vida, assim como o Senhor ofereceu a vida. Então nós vamos percebendo a nova prática religiosa coerente com aquilo que o Senhor oferece a nós. Vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Não é mais um puro jejum ritualístico ou de uma espera de um Messias futuro, mas já é participação na vida deste que é o esposo da humanidade, que nos desposou na cruz. Para isso é preciso uma mentalidade nova, prática nova, porque tem uma mentalidade nova. E aí Jesus faz essas duas comparações, né? Não se vai colocar um remendo de pano novo numa roupa velha. Na hora que molhar lá e tudo, vai rasgando, né? Um remendo novo repuxa o pano velho, o rasgão fica maior. Ou também esse vinho novo naqueles odres velhos. O odre era feito de pele de carneiro, né? Do rebanho, e se fosse algo velho, quando o vinho também fermentasse, então não aguentava, mas se fosse novo, né? Precisava então de alguma coisa proporcional. Põe vinho novo em odres velhos, não dá certo, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, o vinho e os odres se perdem. Vinho novo em odres novos. Então nós precisamos da verdadeira conversão. Não é assim que começou a pregação de Jesus? Convertei-vos, o reino está próximo. Às vezes a gente não gosta muito dessa palavra conversão, mas nós temos que perceber cada vez mais que o Evangelho é uma revolução. Revolução não é uma maquiagem, uma mudança superficial, é uma mudança de mentalidade, de coração e de prática. Eu não posso ser religioso, simplesmente seguidor de Jesus, com determinadas práticas religiosas, ainda que piedosas. Por isso essas contradições. Tem gente que é religioso, podia se dizer cristão, católico, até frequentar a igreja, até acender uma vela, até fazer novena, até rezar o terço, até ir à missa, até confessar, até comungar e apoiar a tortura, por exemplo. Não estou falando de teoria, não, coisa que aconteceu no passado e que às vezes acontece ainda. Por quê? Não houve a conversão, é o jejum velho. Faz as práticas religiosas velhas, superficiais, não pegou a novidade do Evangelho, do esposo da humanidade. Qual é o jejum que agrada a Deus? Isso já está lá no Antigo Testamento. É libertar as cadeias injustas, né? É restituir a vista aos cegos, é socorrer o órfão, a viúva. É o jejum que agrada a Deus. Então nós temos que ter um jejum novo, né? Que pode ser também uma privação de alimento, como nós fazemos, especialmente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão, e cada sexta-feira é dia de penitência, e que pode ser não só uma abstinência de carne, mas pode ser um ato de caridade, um ato de piedade. Nós temos que ter o dinamismo do Evangelho. No fundo, qual vai ser o nosso jejum? É conservar sempre a alegria, a esperança, a disposição de luta, de empenho, no meio das dificuldades da vida, no meio de pandemia, no meio de alguma coisa que não deu certo, no meio de crítica, de oposição, de dificuldade, a gente conservar a alegria, a confiança, a perseverança, fazendo bem, lutando. Esse é o jejum. Nós estamos nos privando ainda de tantas coisas por causa da luta, do empenho no meio das adversidades, mas continuamos no seguimento do Cristo, porque nós já contemplamos o esposo da humanidade. O cristão verdadeiro é alguém sempre alegre, não de uma alegria espalhafatosa necessariamente, não de algo estridente, mas de uma paz de quem encontrou o seu Senhor, e portanto se alegra por participar do seu destino e também da sua vitória.
comungamos do corpo e sangue do Senhor, oferecendo também nossos corpos como hóstia viva e agradável a Deus. Esse é o jejum nosso, estão vendo? Que vai junto com a caridade, que é sustentado pela oração. Na primeira leitura nós vemos um trecho da carta aos Hebreus, que é a leitura desses dias, e nós vemos Jesus como sumo sacerdote, mas aqui se compara com o sumo sacerdote que se tinha. Antigamente todo sumo sacerdote, que é um ser humano, é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados do povo e dos próprios pecados, porque também ele, sendo humano, ele é capaz de compaixão, e ele compadece-se dos outros que são frágeis, porque ele também é cercado de fraqueza, né? E oferece sacrifícios por si e por toda a humanidade. E ninguém deve atribuir-se essa honra, a não ser aquele que foi chamado por Deus, como Arão. Jesus tem em comum com Arão o fato de ter sido escolhido por Deus, né? Deste modo também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote. O Senhor o escolheu para oferecer esse sacrifício. E o Senhor lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, no sentido da sua encarnação, da sua entrada neste mundo. Porém, nós vemos que o sacerdócio do Cristo é diferente. A carta aos Hebreus vai nos mostrar. Não é da mesma natureza do outro, né? Tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque, personagem misterioso do Antigo Testamento, cujos dias não se sabia contar, de onde vinha, onde ia, que oferecia um sacrifício de pão e vinho, está lá no Antigo Testamento, e não era descendente de Abraão. Quando Abraão se encontra com Melquisedeque, Abraão paga a Melquisedeque o dízimo, né? E nós somos todos filhos de Abraão. É uma figura misteriosa Melquisedeque no Antigo Testamento. E aqui é comparado então o sacerdócio do Cristo, não é da ordem de Arão, embora tenha a sua semelhança, mas é da ordem de Melquisedeque. Estão vendo o tema da novidade de Jesus Cristo no Evangelho e na primeira leitura de hoje? Cristo, no entanto, se identificou conosco de tal forma que nos dias de sua vida terrena, ele dirigiu a Deus preces, súplicas. O autor aqui é ousado, né? Preces, súplicas, com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte. O Senhor foi se configurando, o Senhor Jesus, ao projeto de Deus Pai para ele na história marcada pelo pecado. Ele foi atendido por causa de sua entrega a Deus, atendido, não poupado da morte, mas vitorioso da morte pela sua ressurreição. Estão vendo aqui agora a ligação com o nosso jejum? Nós também devemos ser pessoas que elevamos a Deus preces, com clamor e até lágrimas, tendo sede e vontade de realizar em nossas vidas o plano de salvação do Senhor, para sermos atendidos também em nossas preces. Não devemos querer um Deus e uma religião à nossa imagem e semelhança, mas nós sempre nesse movimento de preces, súplicas, entre lágrimas e clamor, chegar à verdadeira fé, experiência de Deus. Por isso, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. E nós, que participamos aqui dessa missa, e cotidianamente ouvimos a palavra e comungamos do corpo e sangue do Senhor, também devemos fazer de nossas vidas oferta agradável a Deus para a salvação nossa e de toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.